Você já sentiu que algumas decisões políticas parecem mais pessoais do que diplomáticas? Quando um presidente impõe uma tarifa de 50% sobre produtos de outro país, isso não é só economia, isso é recado, isso é estratégia. Essa porra é uma guerra. E agora, no dia 9 de julho de 2025, Donald Trump, em plena campanha de retomada da Casa Branca, anunciou uma tarifa de 50% sobre o café, a carne bovina e o suco de laranja brasileiros. Publicamente, ele justificou o ato como uma resposta ao que chamou de perseguição política orquestrada por Lula contra Jair Bolsonaro, seu aliado político. Mas aqui vai a pergunta que ninguém quer fazer. Trump agiu em defesa de Bolsonaro ou em defesa do próprio plano geopolítico? Me diz aí. Agora abram aspas. Um governante prudente não pode, nem deve, manter sua palavra quando isso lhe for prejudicial ou quando cessarem os motivos que o levaram a prometê-la. Fecham aspas. Quem falou isso? Maquiavel em O Príncipe. Trump não está preso a promessas, está preso a oportunidades. A guerra comercial com o Brasil virou uma vitrine eleitoral interna e uma bomba econômica externa. Vocês podem acreditar, porque isso está acontecendo. E se Lula responde com retaliação, perde exportação e ainda mais apoio internacional. Se não faz porra nenhuma, não responde, parece que é submisso. É como se o Trump tivesse jogado Lula dentro de uma arena de espelhos. Qualquer movimento vira arma contra ele mesmo. Pois é. Vocês sabem o que está escrito no livro O Ego é Seu Inimigo? Abram aspas. Quando você reage de forma emocional a um ataque, você já perdeu. Fecham aspas. Interessante, né? Lula, movido por ego e revanchismo, não percebeu que foi empurrado para um tabuleiro desenhado por outra mente. Isso é jogo político, xadrez, tá aqui, ó. Enquanto seus ministros correm para apagar o incêndio diplomático, Trump acende as tochas na entrada da Casa Branca. Pois é, abram aspas. A história de todas as sociedades existentes até hoje é a história da luta de classes. Fecham aspas. Quem falou isso? Karl Marx. Sabe aonde? No Manifesto Comunista. Só que agora a luta de classes virou luta de tarifas. E o Lula, que passou anos se posicionando contra o imperialismo, agora vê os imperadores cobrando pedágio na porta do seu próprio castelo. Otário. Mas só que não é ele que... Bom, enfim. Esse não é só um embate entre dois presidentes. É um duelo entre dois projetos de mundo. Enquanto a mídia mostra o escândalo, você precisa ver o que está por trás da cortina, o que ninguém está te mostrando. Quem realmente se beneficia com essa tarifa. E quem vai pagar a porra da conta? E se você gostou do que você ouviu até agora, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa seu like, manda pro seu amigo, pro seu inimigo. Me segue também lá no Instagram, no @walter_gomix. No Instagram eu mostro a minha vida aqui nos Estados Unidos e muito mais novidades, tá? Mas aqui no meu canal eu te ensino a enxergar nas entrelinhas e o meu foco é o seu crescimento pessoal. Eu sei que são técnicas que você precisa ter estômago para poder prosseguir. São técnicas pesadas, eu sei. Eu gosto sempre que você se faça uma pergunta. Abram aspas. Você quer ser rico ou você quer ser amado? Fecham aspas. O Trump quer ser rico. Outra coisa muito importante de lembrar é que eu não sigo politicamente correto. E às vezes eu me expresso um pouco mais forte. Se você se importa com palavrões, me perdoa, foca no conteúdo que vai dar tudo certo. Agora, se você realmente se importa com isso, foda-se. A partir desse momento você está nos bastidores, o jogo do poder e dos negócios. Bora pro vídeo? Roda a vinheta, papai! Vem cá, para de ler a porra de comentário, depois você escreve seu comentário. Presta atenção aqui. Você acredita mesmo que essa tarifa foi uma resposta impulsiva?
que Trump simplesmente acordou e decidiu punir o Brasil por causa de Lula? Ah, foda-se, 50% no Brasil. Se você pensa assim, já caiu no primeiro truque do jogo, ou se você acredita nas narrativas do Lula. Porque, na verdade, essa tarifa já estava no tabuleiro antes mesmo de Lula subir a rampa. O que parece uma guerra pessoal é, na verdade, uma jogada econômica, diplomática e eleitoral. Trump está usando o Brasil, porra, como alvo simbólico. Mas o recado vai além de Brasília. É um aviso para a América Latina, para a China e, principalmente, para os produtores americanos. Quem lucra com essa tarifa? Vamos ser diretos. Me responde, você sabe? Agora você pode escrever nos comentários. Fazendeiros e produtores dos Estados Unidos. Trump quer garantir apoio nos estados rurais, aqueles que deram a vitória em 2016 e que ele precisa reconquistar em 2025. Empresas locais, tá? Agora que pressionam por medidas protecionistas. E já vem fazendo isso há meses. Wall Street, por mais contraditório que pareça, comemora. A tarifa valoriza a produção interna e cria um escudo temporário. Enquanto isso, o governo brasileiro finge que é só um ataque político. Ah, a culpa é do Jair Bolsonaro. Mas, na verdade, eles não estavam preparados. O Trump colocou sem vaselina, irmão. O Itamaraty se mexeu tarde demais. O ministro da Fazenda calou a boca, não falou nada, se silenciou. E Lula, entre egos e narrativas, apenas ameaçou retaliação. Ele é um comédia, né? Abram aspas. As pessoas acreditam no que querem acreditar. E é aí que mora o perigo. Fecham aspas. Quem falou isso? Paul Wickman. E Lula acreditou que sua diplomacia, paz e amor, o blindaria de ataques. Mas não é assim no jogo político. Só que Trump não está jogando war, ele está jogando xadrez. O bom governante deve saber usar a força da raposa para reconhecer as armadilhas e a do leão para intimidar os lobos. Trump sabe disso. Ele cria o problema, controla a reação e colhe os frutos. Enquanto isso, Lula ainda tenta entender de onde veio o golpe. O Lula está com a mentalidade de 2000 não, de 1900. Queda nas exportações agrícolas, impacto direto no agronegócio, dólar mais caro, Bitcoin disparando, pressão inflacionária local, reposicionamento internacional. Países como China e México estão roubando espaços do Brasil no mercado americano. Abram aspas. Não se educa o desejo, ele é manipulado. Fecham aspas. Isso está no livro As Leis da Natureza Humana. Tudo que eu falo para vocês, tudo que acontece, estão nos livros. Parece sempre figurinha repetida. E o Trump, ele não está ensinando nada ao povo americano. Ele está manipulando os seus desejos mais profundos, segurança, orgulho e autoproteção. E nesse jogo o Brasil virou o vilão perfeito, é um peão no tabuleiro. Agora que você começou a enxergar quem realmente está ganhando com essa tarifa, talvez esteja na hora de você se perguntar: por que ninguém fala disso nos jornais? Mídia comprada, essa mídia vendida, sem vergonha. Quando o líder global começa a atacar economicamente apenas países alinhados à esquerda, isso não é coincidência. É recado, porra. É posicionamento. É guerra ideológica, caralho. Disfarçado de política comercial. Só o Lula não vê, mano. E o Brasil, sob Lula, encontrou no centro desse furacão, se encontra no centro desse furacão por escolha própria. Trump está mirando na esquerda mundial. Vamos aos fatos. Tarifas em 2025 já atingiram a China, Venezuela, Cuba e agora o Brasil de Lula. As declarações de Trump deixam claro, ele vê esses países como ameaças internas disfarçadas de parceiros comerciais. O Brasil foi arrastado para esse grupo por pura coerência ideológica da porra do atual governo, que apoia o Hamas. Lula já foi, cara. Ele acha que essa tarifa é revanche.
E você acha que concorda com o Lula que é uma revanche ou faz parte de algo muito maior? Você vai entender o plano completo e o papel que o Brasil está sendo forçado a representar? Publicamente, o Irã, mesmo diante de denúncias de abusos de direitos humanos, tá, chamou a guerra da Rússia de erro de cálculo do Ocidente. Recebeu Nicolás Maduro com tapete vermelho em Brasília. O Brasil atacou os Estados Unidos em fóruns internacionais como se ainda fosse líder sindical dos anos 80. Você acha mesmo que Trump não está vendo tudo isso? Essa tarifa é só revanche ou faz parte de algo muito maior? Agora você vai passar a entender o plano completo e o papel que o Brasil está tomando, tá? E está sendo forçado a representar. Está apoiando publicamente o Irã, mesmo diante de denúncias de abusos de direitos humanos. O Brasil chamou a guerra da Rússia de erro de cálculo do Ocidente. Recebeu Nicolás Maduro com tapete vermelho em Brasília. Deu até problema lá com um jornalista. Atacou os Estados Unidos em fóruns internacionais como se ainda fosse um líder sindical dos anos 80. Você acha mesmo que Trump não está vendo tudo isso? Qual o resultado dessa porra? O Brasil virou um alvo com endereço diplomático. Em O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday, abram aspas, o ego nos faz ver o mundo como um palco onde tudo gira ao nosso redor. Mas o palco é de outro, fecham aspas. Lula ainda acredita que é o centro do mundo. Só que o mundo mudou e ele não percebeu que virou figurante em um cenário onde Trump é o diretor. E o público quer ordem, não retórica, não blá blá blá. Existe um desgaste internacional de Lula. E por que isso afeta o Brasil diretamente? A União Europeia adiou todos os acordos comerciais com o Brasil. Os Estados Unidos cancelaram reuniões diplomáticas com os ministros brasileiros. Organizações internacionais começam a isolar o Brasil em pautas comerciais. E investidores internacionais estão reavaliando riscos no país. Também existe uma ligação entre tudo isso que está no Manifesto Comunista. Mas agora, como um alerta. Abram aspas. O governo do Estado moderno nada mais é do que um comitê para administrar os negócios comuns da burguesia inteira. Fecham aspas. Karl Marx. O problema é que Lula não administra negócios. Ele confronta capital. E em um mundo onde tudo gira em torno de alianças comerciais e estratégicas. Isso custa caro, e custa caro pra caralho, muito caro. Enquanto Trump avança com tanques diplomáticos, Lula responde com gritos de megafone. Mas num tabuleiro de xadrez, gritar com as peças não muda porra nenhuma no jogo. E agora o Brasil está cercado. Essa tarifa é só revanche ou faz parte de algo muito maior? Me fala. Você vai entender o plano completo e o papel que o Brasil está sendo forçado a representar. Você pode acreditar que Trump está provocando, ou pode entender que ele está dominando. Quem reage, obedece. E Trump não reage. Ele antecipa, ele pressiona, ele domina. Desde que voltou ao centro do debate político americano, Trump deixou claro que seu foco seria Make America Great Again. Recuperar o poder de barganha dos Estados Unidos, reforçar o orgulho nacionalista interno, eliminar alianças que favorecem países que ele classifica como anti-americanos. A tarifa sobre o Brasil é apenas mais um capítulo da doutrina de Trump. Ou você nos respeita ou paga para vender aqui. Abram aspas. É muito mais seguro ser temido do que ser amado, se não se pode ser ambos. Fecham aspas. Porra, é a frase emblemática, do Maquiavel. Trump entendeu isso. Ele impõe respeito através da punição pública. E o Brasil foi escolhido como um exemplo. Vou te pegar para exemplo, hein, irmão? E aí, ó.
o Brasil foi pego para exemplo. A tarifa não é só contra o café ou a carne. Ela é contra a arrogância da porra de um governo que passou décadas cuspindo nos Estados Unidos e agora quer vender para os Estados Unidos como se nada tivesse acontecido. Trump sabia que Lula responderia com discurso. Era exatamente isso que ele queria. Porque quanto mais Lula fala, mais ele se isola. Só ele que não vê porque o ego é inflado. Olha o que está escrito no livro Poder e Manipulação, do Jacob Petrie. Abram aspas. O poder não corrompe, ele revela. Fecham aspas. E aqui está a revelação. Trump não quer negociar. Ele quer mostrar quem manda. E Lula, com o seu ego inflado e com sua retórica mega ultrapassada, caiu no papel perfeito de inimigo fabricado. Isso é o que dá colocar um bêbado no governo. O eleitorado americano é o verdadeiro alvo de Trump. Tá? Trump sabe que não ganha eleições com likes, ele ganha com fazendeiros, trabalhadores e patriotas. E ao proteger o produto americano, ele não está só fechando o mercado, está abrindo o caminho direto até mais um plano da presidência. Quando você entende o cenário, percebe que a tarifa é só a cortina. Atrás dela está o verdadeiro palco. A reconquista do poder pelos métodos mais antigos da história, o medo, o controle e a humilhação do oponente. O Brasil tem saída? Ou Lula prendeu o país em um beco diplomático sem retorno? Bom, você vai entender como o jogo pode ser revertido, mas não por quem você imagina. A pergunta certa não é se a tarifa de 50% vai prejudicar o Brasil. Isso a gente sabe que vai acontecer. A pergunta certa é: quem é que vai tirar o Brasil dessa armadilha se o próprio governo ajudou a cavá-la? A armadilha foi construída com discursos, não com dados. O governo Lula fala pra caralho. Passou os últimos anos vendendo a imagem de que era possível bater de frente com os Estados Unidos e ainda sair por cima. Nem no BRICS o Brasil está tendo mais influência. Usou o discurso anti-imperialista como muleta emocional para manter sua base, mas esqueceu de combinar com o mercado. Esqueceu que exportação, diplomacia e capital não obedecem megafone. Abram aspas. Aquele que não consegue controlar o ego, acabam tentando controlar os outros. Fecham aspas. Está no livro O Ego é Seu Inimigo. E é isso que Lula vem tentando fazer. Manipular a opinião pública com bravatas, cortinas de fumaças e ameaças vazias. Só que o povo não é mais idiota, cara. O povo está vendo. O preço no supermercado está no caralho das alturas. E o produto rural está sendo... O produto rural da soja está sendo toda encalhada. Quando você percebe que a economia está sendo usada como palco para vaidades políticas, você começa a exigir outro tipo de liderança. A realidade é que o Brasil tem saída, mas não com o atual governo. Para sair dessa guerra tarifária, o país precisaria, primeiro, reconstruir pontes diplomáticas com os Estados Unidos e a Europa. Parar de flertar com regimes autoritários e antidemocráticos. Criar um plano real de independência tecnológica e industrial. E, acima de tudo, recolocar o Brasil como parceiro confiável no comércio global, que já não é mais. Hoje a Argentina faz esse papel. Porque nosso governo é incompetente. Mas Lula não vai fazer isso. Porque para ele, fazer acordo com os Estados Unidos seria admitir que ele errou. E o ego dele não permite esse tipo de coisa. Abram aspas. A burguesia não pode exigir sem revolucionar constantemente os instrumentos de produção. Fecham aspas. E essa porra também está no Manifesto Comunista. Lula segue à risca esse idealismo antigo de Karl Marx. O mundo gira, a produção muda,
Mas Lula ainda fala como se o Brasil fosse uma fábrica de discursos de greve, porra. Enquanto isso, outros países produzem chips, tecnologias, satélites e dominam mercados. Por causa do atual governo, nem o agro a gente consegue dominar. Lula não quer negociar com os Estados Unidos, ele quer vencer uma guerra ideológica que só existe aqui, ó, na cabeça dele. Enquanto ele luta com fantasmas, o Brasil perde aliados, contratos e perde o principal, a porra do respeito. Quantas vezes mais o Brasil vai aceitar pagar o preço pelo erro de um só homem? A guerra tarifária é só o começo. O que vem depois? O que vem depois pode ser muito mais profundo? Ou vai ser profundo? Acho que não pegou bem, hein? Você chegou até aqui e agora já entendeu. A tarifa não foi só uma punição comercial. Foi uma mensagem, um movimento no tabuleiro, um alerta silencioso que só quem lê aqui nas entrelinhas consegue ouvir. Trump não quer apenas taxar. Ele não é o taxade. Ele quer expor. Lula não quer apenas governar. Ele quer provar algo que ninguém mais está cobrando. E o Brasil está no meio, sendo usado, sendo punido, sendo ignorado. Me lembrei aqui, ó, olha essa citação de Poder e Manipulação do Jacob Petrie. Abram aspas. Não é sobre quem tem razão, é sobre quem controla a narrativa. Fecham aspas. E hoje, a narrativa global está sendo escrita sem a participação do Brasil. Porque Lula, com sua obsessão ideológica, trocou a caneta pelo microfone. Enquanto outros países assinam tratados, o Brasil entrega notas de repúdio. Enquanto o mundo negocia, o Lula discursa. Enquanto Trump avança, nós no Brasil recuamos. Agora imagine um país com solo fértil, povo forte, inteligente, cultura vibrante, sendo sabotado por quem deveria protegê-lo. Isso não é ficção, é o Brasil. Agora, e a única saída é parar de seguir quem nos enfraquece e começar a ouvir quem tem coragem de dizer o que precisa ser dito. Eu não sou um cacador de susto, caralho, mas eu tô te falando a verdade. Você acha mesmo que essa guerra termina com uma tarifa? Ou então numa mesa de bar, comendo um pastel, tomando uma cerveja? Ou será que ela só começou? E o Brasil nem percebeu que já está no campo de batalha? Eu sou o Walter, e se você também quer um país mais estratégico, mais soberano e menos submisso, você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, compartilha e prepare-se, porque isso é só o começo. Fique com Deus. Abraço.